vocês me permitem, deixa eu começar a falar um pouco da minha vida. Fica à vontade. Eu sou filho de Conceição do Almeida, uma cidade que fica a 162 quilômetros daqui, e que apesar de 162 quilômetros, nós fizemos 15 horas de lá para cá. Isso em que ano? Em 1950. Perfeito. Há 72 anos. E minha mãe já tinha morado aqui em Salvador, voltou para Conceição do Almeida, e lá ela conheceu meu pai estava viúvo, a esposa dele tinha morrido de parto, tinha ficado com 4 filhos, e resolveu se casar com a mamãe. E mamãe tinha trabalhado aqui em Salvador E tia Chica era assim a grande articuladora da família, e o sonho dela era que nós viéssemos morar na Bahia, como se dizia antigamente, né? Perfeito. Dizia: Maria, você precisa vir morar na Bahia, você fica se enchendo de filho, enxada nunca amadurece, venha pra cá. Mas nós tínhamos um grande obstáculo: papai não sabia ler, papai era analfabeto. E mamãe tinha a visão de que, como analfabeto aqui, ele não cresceria, não podia progredir, não podia arrumar um emprego, que tinha que assinar o nome pelo menos para receber o dinheiro. Era assim que ela falava. E eu me lembro como se fosse hoje, ela pegando na mãe e papai para cobrir algumas letras. Tia Chica levava uns cadernos de caligrafia, e papai aprendeu a ler de tal forma que aos 87 anos aqui na Bahia, ele lia os jornais, um determinado jornal, diariamente. No dia que eu esqueci de comprar, ele cobrava, às vezes eu saía de casa e ia comprar fora para poder ler. E quando ele aprendeu a ler, resolvemos vir para a Bahia. Pegamos uma carona em cima de um caminhão de feijão, fomos até Santo Antônio de Jesus. Santo Antônio de Jesus pegamos o trem de ferro, fomos até São Roque do Paraguaçu. São Roque do Paraguaçu pegamos o apoio de Cachoeira e saltamos aqui na navegação baiana. Isso durou exatamente 15 horas. E para uma surpresa, quando chegamos aqui na navegação baiana, tia Chica não estava nos esperando, porque a carta que minha mãe tinha mandado para ela chegou dias depois que nós estávamos aqui. Apesar dos meus 11 irmãos, eu era um dos mais novos, eu tinha 8 anos na época, e minha mãe pegou pelo braço e disse: nós vamos na casa do Dr. Constantino, que ficava ali no Largo do Carmo número 4, onde a história diz que foi a casa onde hospedou também D. João VI, quando da vinda para o Brasil, sim, fugindo das guerras napoleônicas. Mas aí o senhor chegou com a família toda, não sabia andar em Salvador, nada, que não era também essa metrópole tão grande como é hoje, mas deu para se situar quando chegou. Mamãe tinha sido empregada doméstica dessa casa. Ah, entendi. Da família do Dr. Constantino. Perfeito. Dr. Constantino, que era os avós de Fernando José. Sim, locutor também, radialista. Radialista, foi prefeito. Foi prefeito da cidade. Sim. Nós fomos colegas de colégio, fizemos contabilidade junto. E aí, chegou lá, o doutor Constantino e a dona Letícia, as pessoas que nos receberam assim, chamavam a mãe Maria Pequena, nos receberam da mesma forma. Nós passamos 8 ou 10 dias lá, descobrimos tia Chica no bairro de Palmiúdo, onde até hoje nós temos raízes. Minha irmã caçula, Marisa, mora lá. E os meus 4 irmãos mais velhos foram ser empregados domésticos. Chegavam em casa botando banca, que comia queijo, comia manteiga, comia muita carne, coisa que não conseguia, a manteiga e o queijo não conseguia chegar na nossa mesa. E minha mãe foi ser lavadeira. Papai foi trabalhar de gari, mas não se deu bem, resolveu ser vendedor ambulante. Botou uma banquinha no Retiro. Também ele não se dava bem com aquele contato, com fato, com... A sensibilidade dele não permitia que ele visse aquela coisa. Sim. Aí resolveu ir para água de menino, botou uma banca de água de menino. Nessa banca de água de menino, eu vendia na rua, botava água de ganho, na época as casas não tinham água encanada, a gente enchia os túneis. E minha mãe era muito zelosa, tirava o primeiro caldo da panela era para papai. Eu levava a comida dele em água de meninos,
chegava por lá, volta de 1h, 1h30, papai almoçava, eu ia para a Coroa de Água do Menino, me misturava com os capitães de areia, convivi mesmo com eles, só que Deus me iluminava e continua me iluminando, ao invés de cometer os equívocos, os erros que eles cometiam, de cheirar casca de laranja, que dava barato, outras coisas. Tinha isso, é? É, casca de laranja assim. As drogas modernizaram, né? Não são mais tão naturais assim. Revolução. E aí, pegava um bocapinho, chegava naquela época as pessoas não tinham acessibilidade da preservação da natureza, tudo que eu prestava jogava na maré. Laranja começava a poder ser jogar, manga, cebola. Eu era craque em catar cebola, que é o que dava mais dinheiro. Descascava e descascando, ficava aquele miolinho, eu ia para dentro do campo da cruz, fazia os montes e vendia. Aí eu voltava, quando era 4, 5 horas, papai me dava o dinheiro do pão, eu comprava o pão, ia para casa, aí ia botar água de ganho, depois ia fazer meu dever, ia dormir. Com quantos anos isso, vai? Isso eu tinha 9, 10 anos. Perfeito. E com 12 anos, e toda vez que minha mãe preparava um tabuleiro, meu caminho era o Pirulinho, era o centro histórico. E eu, o dono daquela casa onde eu estou hoje era o Bazar Americano, a porção maior do prédio. A porção menor, as 2 portinhas últimas, era a Cantina da Lua. A Cantina da Lua foi fundada por Renato Santos. Renato Santos era um boêmio, na época em que a Lua era um romantismo só. Sim. Era dos namorados, dos enamorados, ele fazia luau, nas noites, lua cheia, etc. E botou a Cantina da Lua. E eu passo nesse espaço, eu vendia muito para o seu Walter, ele pagava preço diferenciado, me dava a roupa do filho dele para mim, da filha para minhas irmãs. Que era o dono da cantina, o dono né? do bazar. Dono do bazar. O dono do bazar americano. Walter Costa Pinto e Eduardo Augusto Reis. E em determinado dia ele passou e disse, lá no seu bairro tem algum menino que queira trabalhar doméstico? Eu disse, eu. Achou? Eu via meus irmãos botando no banco, eu também quero. Aí mamãe foi, conversou com ele, falou da minha vontade de estudar, como ela dizia, vontade de ser gente. Sim. E aí, acertou. Eu saía da escola, passava em casa, almoçava, ia na Baixa de Quintas, que era onde o seu Walter morava, pegava a marmita dele, ia lá, pegava o bonde, ia pro bazar. Ele almoçava e quando eu estava almoçando, minha função era sempre, eu limpava o sanitário, arrumava a casa, mas não me limitava a ficar só fazendo isso. Sim. Comecei a observar, os meus colegas estavam raspando, ele comprava grade, a cidade estava passando por um processo de transformação, demolições de novos prédios, novas casas. Ele comprava portão, grade, porta, descarga, fogão usado. Eu raspava, pintava e revendia. Quer dizer, eu entrei aí passei a ser batedor de ferrugem. Mas muito atento, de repente eu fui ser auxiliar de balcão. Batedor de ferrugem. É. Só para eu entender. Qual era a função? Fazia o quê? Raspava grade, aquelas descargas de ferro que hoje não Para revender. Para revender. Então pintava. reutilizava essas peças. Reutilizava. Perfeito, perfeito. E aí, fui batedor de ferrugem, auxiliar de balcão, depois fui balconista, subgerente, e tinha, Deus pode ter uma dele no meu lugar, Ari Neves de Lucena, que era sobrinho do senhor Eduardo. E veio de Castro Alves para fazer o concurso para o Banco do Brasil. Naquela época, fazer concurso para o banco era... Né, Era gente. Era como se fosse, era assim, concurso para o Banco do Brasil e sem petroleiro, né? Sim. Era status. E ele veio fazer o concurso. Como não queria que ele ficasse em casa, ele foi ser gerente do bazar. E ele tinha sensibilidade, assim, porra, Neidinho, eu tenho vergonha de você. Reze para eu passar no concurso do Banco do Brasil, porque quem tem pinta de gerente é você. Você sabe fazer, sabe mandar, eu não sei fazer porra nenhuma.